e sim o pecado que habita em mim. Paulo virou e falou assim, ó, ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Ele falou assim, quando eu faço uma coisa que eu não estou querendo fazer, é o pecado que está em mim. O pecado está onde? Na carne. Agora, o que ele vira e fala no 21? Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei do Criador, segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha mente, da minha razão, e que me acorrenta a lei do pecado, que existe em meus membros. Tá vendo aí, irmão? Então, o apóstolo Paulo virou e falou assim, ó, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque na minha carne, aí ele vira e fala, na minha carne habita o mal. Na carne dele habita o pecado. Então, por isso que ele fala assim, quem vai me libertar desse corpo de morte? Está no versículo 24. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas ao Criador, por Yahshua Mashiach. Então, ele viu que na carne dele, no corpo dele, tinha algo maligno. Tinha algo que vinha de Satanás, que levava ele a pecar. Quando ele queria fazer o bem que ele queria fazer, ele não estava fazendo. O mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Ele virou e falou assim, por quê? Porque eu estou vendo uma lei guerreando dentro de mim. A lei do pecado está em mim. E a lei da vida também está em mim. Por quê? Porque quando nós recebemos a Yahshua como Salvador, o que acontece agora? O Eterno entra para dentro do nosso espírito. Então, eu vou pegar aqui agora, vou mostrar para os irmãos o que eu fiz aqui no quadro, aqui para me explicar para os irmãos. Veja bem, livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Fala que nós devemos se purificar de todo mal. Do espírito, aqui está o espírito, da alma e do corpo. Nós temos que nos santificar, nos purificar de todo tipo de pecado, que começa no espírito, na alma e no corpo. Tessalonicenses mostra que o homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. O homem é constituído dessas 3 partes. Então, quando Adão caiu lá, que ele comeu do fruto, que ele passou a ter conhecimento de tudo que não presta, prostituição, lascívia, prostituição, sexo, divisão, porfia, contenda, vícios, tudo isso aí vem da natureza do pecado. Então, aqui entrou o mal. A natureza de Satanás entrou nesse aqui. Satanás, então, passou a ter poder sobre o corpo do homem. Aí, quando nós aceitamos a Yahshua como Salvador, o Espírito do Eterno entra para dentro desse aqui. Por quê? Porque a Escritura diz assim, todo aquele que se une a Yahweh torna-se um só Espírito com ele. Então, o Eterno entrou para dentro de nós agora. Aí, agora, nós estamos aqui no meio. Por quê? Porque aqui, na alma, o que está na alma? A mente, a razão, é onde tem o nosso pensamento, o nosso eu, a nossa mente, ela pertence à alma. O Espírito pertence o quê? À consciência. E no Espírito está o quê? Está o Espírito Santo. Está o Espírito de Yahshua. Ele entrou aqui para dentro de nós. Por isso que no livro de Zacarias fala, o Criador formou o homem do pó da terra e formou o Espírito do homem dentro do homem. Zacarias capítulo 12, versículo 7. Fala que o Eterno formou o Espírito do homem dentro do homem. Para que o Eterno formou o Espírito do homem dentro do homem? Para conter ele. Para conter o Espírito dele dentro do nosso Espírito. Aí o Eterno quer passar para esse, e no final o Eterno vai passar para esse. Quando ele der um corpo novo para nós, porque esse aqui, ele não serve para nada. Ele pertence a Satanás. A nossa carne pertence ao diabo, pertence a Satanás. Então, desse estudo aqui, eu quero mostrar isso para os irmãos, que o nosso corpo pertence ao maligno. A natureza de Satanás está aqui. Aqui está o Eterno. O Eterno habita no nosso espírito. Então, o que está escrito lá? Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vou ler para os irmãos o que diz. Aqui diz assim, com efeito, os que vivem segundo a carne, desejam as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. Alguma tradução vai dizer assim, se eu colocar a minha mente no Espírito, eu vou fazer a vontade do Espírito do Eterno. Se eu colocar a minha mente na carne,
eu vou fazer a vontade do meu corpo, eu vou fazer a vontade da minha carne. Então, a minha mente está aqui, eu estou no meio. Então, eu posso decidir se eu quero vir para cá ou se eu quero vir para cá. Eu estou aqui, eu estou no meio, nós estamos no meio. Então, nós temos que procurar colocar a mente aqui. Esse aqui está 24 horas tentando arrastar esse para cá. Esse quer arrastar esse para cá. E esse quer arrastar esse para cá. A guerra está travada. Por isso Paulo fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Esse luta contra esse e esse luta contra esse. E nós está no meio. Nós está no meio. O que nós temos que fazer? Colocar a mente no espírito. Como é que eu coloco a mente no espírito? Meus pensamentos tem que estar ligado no céu, nas coisas do alto, aonde Yahshua está sentado à destra do Pai. Eu tenho que colocar meus pensamentos aqui. Se eu deixar meus pensamentos serem influenciados por esse, eu vou andar segundo a vontade do diabo. Eu vou estar fazendo a vontade de Satanás. Por que eu estou passando esse estudo para os irmãos? Porque nós estamos na reta final agora. Então, nós queremos ser arrebatados. Para ser arrebatados agora, nós temos que procurar viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, não ser guiado pela carne. Enoque andava com o Criador, porque seus pensamentos estavam aqui. Por isso ele foi arrebatado, porque ele andava em Espírito, vivia em Espírito, invocando o nome de Yahweh, invocando o nome de Yahweh, orando, está ali pedalando, está orando, está indo de carro, está orando, está invocando, 24 horas ligado no Espírito, sem dar atenção para esse. A partir da hora que você der lugar para esse, ele te arrasta para cá. Aí agora você vai passar a fazer a vontade do diabo, vai fazer a vontade de Satanás, porque aqui está tudo que não presta. Então, até aqui eu espero que os irmãos entenderam. Vamos lá, vamos prosseguir então aqui para o estudo aqui. Então, o que o Eterno nos mostra? Ele nos mostra que na carne não tem bem algum. Por isso que eu não admito falar que Satanás tinha poder na carne de Yahshua quando Yahshua estava andando aqui na terra. Não, por quê? Porque até ali, Yahshua, ele era um homem sem nenhum pecado. Yahshua não nasceu de sexo. Todos que nascem de sexo já nascem com a natureza de Satanás. É igual HIV, a AIDS. A AIDS entra para dentro do sangue. Não tem cura. Está no sangue. Se você for no livro de Romanos 7, 23, Paulo falou o quê? Na minha carne habita o mal. Eu não posso dizer que na minha casa habita um sofá, habita na minha carne, que o meu guarda-roupa habita aqui na minha casa. Por quê? Porque o meu sofá e o guarda-roupa é morto, não tem vida. Mas na minha carne habita o pecado. Habita então o quê? Habita a natureza de Satanás. É algo vivo, não é algo morto, é algo vivo que leva as pessoas ao pecado. Então, o crente está numa guerra travada 24 horas. 24 horas. Por isso que Paulo falou, quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque na minha carne, ele virou e falou, habita o mal, habita a natureza de Satanás. Então, quando é que essa natureza de Satanás entrou no homem? Lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque Satanás encarnou na serpente. E aí, quando Eva comeu do fruto ali, ela passou a ter o conhecimento do sexo, passou a ter conhecimento da prostituição, passou a ter conhecimento dos vícios, passou a ter conhecimento da malícia, da sensualidade, passou a ter conhecimento da divisão, da contenda, de tudo. Os dois passaram a ter conhecimento de tudo. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foi picado pela serpente. Estou fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. A cobra picou eles. E aí o veneno entrou para dentro do sangue deles. O veneno da serpente entrou dentro da carne de Adão e Eva. Aí o veneno passou a circular no sangue agora. Por isso Paulo falou, na minha carne. Paulo está querendo dizer no sangue. Por isso que quando no Velho Testamento, quando você lê o livro de Levítico, capítulo 15, fala que se o esperma de um homem caísse no lençol e a pessoa encostasse naquele lençol, a pessoa estava imunda durante todo o dia. Por quê? Porque já foi comprovado
que no esperma do homem tem partículas de sangue. É o sangue que está contaminado. O sangue do homem está contaminado. Por isso que o sangue de Yahshua é um sangue puro que foi derramado por nós. É o sangue de Yahshua. Mas aí, irmãos, então, estou só dando uma analogia. É como a AIDS. A AIDS não tem cura. O pecado não tem cura. Todos estão com o seu sangue contaminado. Aí vem Davi e fala, minha mãe me concebeu em pecado. Uma criancinha já nasce com o pecado. Por quê? Porque nasceu de sexo. O pecado de Adão é transmitido de pai para filho. Por quê? Porque todos nascem do sexo. Quem garante? Tem irmão falando, não, o sexo lá, está lá no capítulo 1, o Criador mandou procriar, mandou fazer sexo. O Criador não mandou fazer sexo. Não estou falando aqui que o sexo agora é pecado. Não, por quê? Porque agora toda a raça humana vai ter que vir de sexo. Está vindo de sexo. Só que o Eterno está mostrando que aquele que nasce de sexo nasceu da carne. Nasceu da carne. E o homem que nasceu da carne, nasceu em pecado. O homem que nasce da vontade da carne, nasce em pecado. Qual é o homem que não nasceu da vontade da carne? Esse aqui. Porque Yahshua vem sobre ele, o espírito de Yahshua. Aí a Escritura diz que nós devemos, então,